boca, ele ia me gritava, um anjo atrás dela, e ele vinha e cobria ela com as asas e abria, escondia ela atrás das asas e abria as asas e mostrava ela para a congregação e cobria isso. Enquanto ela estava cantando, ele fez várias e várias vezes. Essa visão se repetiu para mim. Amém. Eu via quando o irmão André estava orando, quando ele falou para Deus encontrar os seus, aqueles que ouvem a voz da restauração. Eu via quando várias pessoas no globo terrestre levantaram suas mãos. Algumas pessoas levantaram suas mãos como se prontificando, e algumas foram arrebatadas, o corpo e tudo, e apareceram diante do púlpito. Apareceram diante do púlpito, e o número que apareceu foram de 5 pessoas que apareceram diante do púlpito, arrebatadas de corpo e tudo. E ainda quando o irmão André estava orando, quando ele falou assim: Deus, assacala a tua espada, desembainha a tua espada. Nesse momento eu vi um céu, ele se abriu, as nuvens brancas, e eu vi um grande ser, uma espada, e ele desembainhou sua espada e apontou em direção à terra, e ficou com ela apontada em direção à terra, e saíram milhares de miríades de anjos voando em direção a um lugar, e esse lugar era a geração de Jesus Cristo, o tempo pós-prisão. Amém. Enquanto o pastor estava cantando os lírios do campo, uma hora ele falou em línguas, e nessa hora que ele falou em línguas, vieram espadas, mas não de ponta, vieram lateralmente e pararam na frente de alguns irmãos. E esses irmãos rapidamente pegaram essas espadas que ficaram na frente deles e embainharam e elas nas suas cinturas. Amém. Eu via quando o pastor falava sobre os lírios, sobre o vento, sobre as abelhas, anjos ficavam sobre o telhado e voando pela igreja, muitos anjos, e alguns tinham como que um saco na mão, e desse saco eles jogavam um pó, como que se pólen assim, pela igreja, eles iam jogando isso por meio da congregação. Amém. Eu vi quando o pastor falou: anjo da justiça vai. O anjo da justiça tirou as 2 espadas das suas costas, e quando ele estava com ela nas costas dele, era de um tamanho. Quando ele tirou elas cresceram muito. Sacava elas e elas cresciam em tamanho. Eu vi quando o pastor orou por justiça sobre o bairro de Santo Cristo. Eu vi quando uma gaiola desceu do céu, como essas gaiolas de passarinho sem fundo, e caiu sobre as ruas aí próximas da igreja, fechando essa localidade. Eu vi também quando o pastor orou por justiça. Eu vi quando um ônibus branco foi cortado ao meio, e vi também o anjo da justiça entrando em lugares onde tinham homens sentados atrás de escrivaninhas, e as cabeças deles eram cortadas pelo anjo da justiça. Amém. Eu via quando o pastor falou: homem de Deus,
não te preocupa com o dia da manhã, quando o pastor estava falando dessas coisas, para que o homem de Deus tenha fé. Eu vi quando um anjo veio com um saquinho, como esses sacos de moedas que a gente via antigamente, que eles colocavam na cintura, e ele veio com esse saco, como que um saco cheio de moedas, e colocou na cintura de um irmão que está aí. Amém. Eu via quando o pastor pregava, que via vestes sobre a terra, enfim, sobre a dança, que não atingia o Senhor. E quando um anjo branco ficou do seu lado, só que um pouco para trás, assim, do lado direito, e ele tinha como que um jarro de azeite, um jarro de barro assim na mão, e ele derramava um azeite na cabeça do seu rosto. Amém. Quando o pastor estava contando que passou no fundo e disse que no meu território eu sou o leão-chefe, e o Deus da terra, nesse momento, caiu uma espada do céu muito grande na frente do Senhor, pastor. E o Senhor, com o mesmo ímpeto que estava pregando, arrancou ela do chão assim, e levantou ela, erguendo ela para o céu, e olhando para o céu, e nesse momento desceu um relâmpago, bateu na ponta da espada. Amém. A parte final da pregação, quando o pastor estava falando, falou sobre a volta de Cristo, nessa parte, todo o chão na frente do Senhor começou a ruir, e atrás do Senhor ruiu todo o chão. Eu vi ainda os vidros ali atrás, eu conseguia ver a janela, tudo, só que em redor tudo ruiu. E só ficou, eu só vi o Senhor nessa visão, só o Senhor, pastor. O chão ruiu e o Senhor continuava pregando. E ficou só o Senhor em pé. Tipo, uma parte, aquele barro descia até embaixo. E lá por embaixo, assim, no chão, eu via como que larvas, assim, mas eu não conseguia, só via o vermelho, assim. E lá por baixo eu via como que tentáculos, assim, mais longe do Senhor, nada encostava no Senhor. O Senhor ficava de pé, e tudo ao redor era ruído, ia para o centro da terra, mas o Senhor, o pastor e o púlpito ficava totalmente de pé, e o Senhor continuava pregando. Amém. Deus me deu uma visão na hora do louvor, entre o segundo e o terceiro louvor, uma queda de água se formava aqui atrás. Era como se fosse uma escada, e ela vinha descendo assim, em águas muito cristalinas que tomavam a congregação. E Deus me deu uma palavra para o irmão Rômulo. Deus deu uma palavra para o irmão Rômulo, e eu não podia deixar de anunciar essa palavra. E Deus manda dizer para o Rômulo que Deus vai continuar tocando na carne dele. E dizia o Senhor que vai tocar no sangue dele. E inflamações e tumores Deus vai arrancar dele, diz o Senhor, para que ele saiba disso. Amém? Aleluia. Já emagreceu quantos quilos, irmão? 15 quilos. Desde aquele dia que ele esteve aqui, que o irmão André entregou uma palavra nesse sentido para ele, já emagreceu 15 quilos. Jesus pode todas as coisas, né? Irmão, tá aí. No começo,
mostrava uma balança, e do lado esquerdo da balança tinham várias pessoas, e do lado direito delas tinham poucas pessoas. E as pessoas que estavam do lado esquerdo, essa balança descia e fazia com que as pessoas que estavam do lado direito subissem. E quando o varão André orava, vinha um anjo e colocava uma espada na cintura dele. Ela tinha 3 partes douradas na cintura do irmão André. Depois, na hora do louvor, aquele para a nossa alegria, descia um anjo do céu com uma bandeja na mão, passava pela igreja, alimentava algumas pessoas. Depois vinha outro atrás, aleluia, e cortava a cabeça de algumas pessoas e colocava numa bandeja e levava para o céu. Depois ele voltava, visitava os irmãos de longe, fazia a mesma coisa, cortava a cabeça desse irmão e levava para o céu. Só que as cabeças, as pessoas pareciam que estavam rindo. As cabeças estavam fora do corpo e as cabeças que estavam na bandeja estavam sorrindo. Essa foi a visão que Deus me deu.